sabe? E, pô, parece que tá subestimando a tua audiência, ó, toma isso daí, vai lá comprar um boneco lá e seja feliz. Eu tô contigo, mas eu acho que com todo esse desabafo aí, eu acho que esse eu tô final, até né? tô mais de boa com o filme, assim, Não, esse final até dá acho no que coração, não, acho que meu até Deus. gostei muito mais do que o Peter nesse Pois momento. é, gente. Vamos lá, vamos discutir alguns pontos do filme então, pra gente fazer a parada andar. Cara, vocês começam, porque eu fui anotar as coisas do filme e eu tentei, tá? Fiz uma lista aqui, ó, tem... Relaxa que eu tenho por onde começar. Mas tu não parecia com tanta raiva assim na Cara, discussão mas da só pauta. tem coisa ruim, cara. Eu fui anotar de novo, eu só consegui anotar coisa ruim do filme, cara. Meu Deus, parece eu com o final de Game of Thrones. Sério, Aí, mano? ó. Pra não ficar tudo só na reclamação, deixa eu começar por alguma coisa que eu acho que esse filme faz e faz bem. Que é que ele muda a maneira de contar história em Star Wars. Isso, e por isso que eu falo de Últimos Jedi que ele tem um pouco mais de personalidade, isso o Últimos Jedi já tinha feito antes, mas aqui segue muito bem, que é já na abertura, tá? Subiu o letreiro e tu começa na jornada do Kylo Ren em busca do Holocron, que eu não sei se o do Sith chama assim também. Sim. Aquilo ali já é uma mudança muito radical na maneira de você contar a história em Star Wars, pelo menos nos filmes episódicos, porque ele cobre um grande espaço de tempo, né? Ele tá viajando, conhecendo o planeta para lá e para cá, e no meio de asteroides e coisa e tal, sabe? Ele tenta passar uma ansiedade, né? Aquela busca interminável do líder supremo atrás dessa arma, da maneira final. Ali ele já está buscando, ele já dá a entender que ele sabe que ele vai encontrar o Palpatine. E isso é muito, muito diferente. E eu entrei para esse filme, por mais que eu acho que esse é um ponto positivo do filme, que é pelo menos aí dessa maneira subverter a maneira de contar, eu entrei incomodado no filme, sabe? Porque não é assim que Star Wars me conta a história, sabe? E por mais que aqui eu me pareça um pouco contraditório, porque apesar de eu querer coisas novas, eu quero que ela me seja contada de uma maneira familiar. Sim. E por isso que eu digo que essa audiência de Star Wars é difícil, sabe? Por isso que eu digo que esse filme era difícil de ser feito de qualquer maneira, sabe? Mas ele já tem essa pegada e isso se estende no resto do filme, sabe? É difícil, mano, mas assim, ó, você tem muita grana, velho. Você tem muita gente envolvida numa produção dessa. Você tem Disney agora por trás, né, cara? Então você tem muita... é difícil? Mas é difícil nós pegar e só vamos fazer um filme aqui pra contar a história da Ana Rosa? Beleza, mano, é difícil. Você tem câmera pra fazer, você tem grana e tal. Aí você tem fácil. Grana. Cara, você tem na mão os melhores profissionais, assim, do planeta, cara. E aí, sabe? Pô, A minha história é fácil, Peter. A história de uma menina que adorou a nova trilogia de Star Wars. Os fãs de Star Wars são muito chatos, cara. Eu sou fã de Star Wars. Eu sou. Vocês são. Eu conheço vocês não são chatos. Ponto. Eu acho que ter uma opinião que não gostou do filme não é ser chato, não é isso. Não tem nada a ver. Porém, tem fã que parece que matou a mãe do cara, esse filme. Sabe? Que qualquer coisa que muda, que qualquer coisa que sai da regra, e qualquer coisa que não é como ele quer, é o fim do mundo, e vai morrer todo mundo. É só ver o que fizeram com a atriz que fez a Rose, sabe? Sabe? Esse é o tipo do fandom, que é o fandom que se tornou Star Wars. Mas, então é complicado, mas sabe? Assim, no caso da Rose específico, tá? Ali fica muito claro que o grande problema desse filme é essa parada de ter os dois diretores ali. Parece que tem uma treta ali entre um filme e outro. Então o cara apresentou a menina lá, etc e tal, beleza. Ali naquele filme já teve uma grande chance de ter matado o fim. Era o fim do fim, né? Porque ele tava indo em direção àquela outra mini Estrela da Morte lá. Meu, se mata, deu, velho. Vai, seja herói e tal, chato e para de gritar o nome. Mas ou ela devia ter morrido ali. Ou ela podia morrer, entendeu? Ali. Ou ela podia ter morrido, tirou o cara ali, morria, enfim e tal. Mas aí, pô, ela, não sei o que, deu um beijinho no cara. Ali já é um negócio que já começa a engatilhar um romance. E aí depois isso se perde do jeito assim, ó, do nada. Não serviu pra nada. Simplesmente a guria aparece 2 vezes, tem 2 falas na cena, sabe? Acho que não é a questão do fandom. Nem acho que ela deveria ter, assim, uma relevância muito grande e tal, realmente, no enredo. Tem muita gente pra aparecer na tela e tal. Mas, então, não faz isso, entendeu? Então, não coloca a pessoa ali e depois joga ela de escanteio. Fica chato, realmente, sabe? Eu acho que... Tiraram porque as pessoas caíram de pau nela. Ela sofreu tanto hate na internet que ela Não, claro que não. Ela não foi tirada por causa disso, ela foi tirada porque ela não cabia na história do Abrams. Mas tanto que
a comunicação não, mas os eventos, o que a comunidade fez, o que os outros atores fizeram com ela naquela mesma época, era a indicação de que ela estava sendo aceita naquele grupo. Ela foi aceita pelo executivo Star Wars, pela comunidade Star Wars ali dentro. Só que o Abrams não julgou que aquele papel tava lá. Ela não saiu da história porque o fandom não gostou dela. Ela teve que fechar as redes sociais dela, de que ela não suportava mais tanto ódio da galera. Ela fechou as redes sociais dela, ela foi em programa de televisão, a galera fez reportagem sobre o ódio que ela recebeu. Eu não tô dizendo que eles tiraram só por causa disso, realmente. Talvez não fechou. Eu, pessoalmente, não gosto do personagem dela, nunca gostei. Achava ela chatinha e tal. Mas é aquela coisa, não gostei, fechou. Eu não gosto de, sei lá, repolho, não como repolho, entendeu? Mas ela teve que sair das redes sociais todas pelo ódio que ela sofreu dos fãs, direcionado, que ia matar ela, que não sei o que, porque ela tava em Star Wars e aquela coisa que é o ódio que o Finn também recebeu. Sim, mas isso que tu tá dizendo, essa não é a maneira que a Disney resolve as coisas. A Disney, nessa situação, ela, numa situação normal de filme, ela traria essa personagem e mostraria o porquê ela funciona, o porquê essa comunidade está errada. A Disney não abraça ódio, a Disney mostra como as coisas são brilhantes e bonitas, que era o que ela fez naquele outro filme. A personagem da Rose é boa naquele outro filme. A Disney não responde a ódio de fã tirando o personagem de filme. Concordo com o Diogo, acho que não seria esse o caminho, entendeu? Eu acho que acho que a Disney esse sonho todo, não. Não, mas acho que o problema maior ali é mais realmente nessa quebra das decisões dos diretores, do propósito do personagem, do que, enfim, sim, o ódio e tal que despertou. That's how we're gonna win. Not fighting what we hate. Saving what we love. Eu acho que vamos falar então do grande acontecimento desse filme, que foi com certeza o que despertou mais ódio ou amor nas pessoas. Amor eu acho difícil, né? Eu acho que foi bem... É o mais polêmica aí, que é a volta do Palpatine e a revelação que, enfim, é neta, Rey Palpatine. E eu pessoalmente, eu queria que a Rey tivesse uma outra história de vida diferente dessa. Não sei o que o Diogo acha disso, que tu gostou um pouco mais do segundo filme, e eu lembro que tu falou comigo também aqui fora do programa, como a questão dela não ser ninguém, ela é legal e tal. Eu particularmente não gostei disso. Eu queria que ela tivesse sido, sei lá, de uma ordem de idade diferente. Tinha outras ideias, mas não me incomodou tanto assim ser Palpatine. O que me incomodou um pouco do Palpatine ali foi que eu gosto quando eles dão pistas pra gente, sabe? Que é mais ou menos o que vou pegar um exemplo bem longe aqui, o que a J.K. fez com Harry Potter, que ela sabia a história do começo ao fim, então no começo tinha uma pista, então tu tinha teorias desde o primeiro livro porque tinha pistas. Agora o Palpatine, se tivesse alguma coisa introduzindo ali no primeiro filme, talvez eu fosse gostar mais. Eu gosto de quando é montado assim. Eu acho que eles tiraram isso um pouco da cartola, ao mesmo tempo, não sei, os Sith sempre ficaram por trás de tudo. Essa é uma das sensações que fica, né? De que parece que foi tirado da cartola, assim, né? Parece que não era uma coisa que realmente estava ali já planejada desde o início e tal, né? Ou estava planejada e era pra ser assim mesmo e ruim assim mesmo desse jeito. Não, sabe? Mas sabe o que ia ser legal? Que se a gente tivesse visto, sei lá, nas prequelas lá, né? Os filmes lá do George Lucas, o filho do Palpatine com a mulher grávida, sabe? Só que é esse tipo de coisa que eu gostaria, mas é impossível de ter, porque, né? Não tem nada a ver. Se o George Lucas for regravar de novo, mas agora já não é mais dele, né? Isso daí é outro furo, né, cara? Onde é que tá? Que filho é esse? Onde é que Palpatine teve família, concebeu família? E que filho é esse que nunca usou a força ou nunca quis usar a força no sentido... Ou não teve a força, né? Eu acho que ele não tinha, né? Cara, mas... Ele pode não ter a força, né? Não sei, nunca nos explicaram isso, sabe? A força não é genética, né? Mas é isso que eu tô falando, ele pode não não é genética, mas ele aí que disse fizeram a Rey lá cuspindo raio, como se fosse... Aí que tá, como se fosse uma questão genética, né? E o lance do raio era uma coisa mais ligado ao lance mal, né? Ao lado escuro, que a Rey também nunca teve. Não, mas eles discutiram um pouco isso no segundo ali. Ela vai de cabeça. Mas olha só um parênteses antes de tu comentar. No primeiro filme eu revi ele, tem uma parte que ela dá a entender que tem essa coisa dentro dela, que ela não sabe o que é. Então assim, talvez tenha uma coisa ali que é a força Jedi, beleza? A força, o lado, a luz da força, não sei o que. Mas pode ser um pouco disso. E o raio ali, eu acho que, na minha opinião, foi só pra mostrar que, tipo, ela tem essa escuridão dentro dela tão forte que nem o Palpatine, e pra fazer o gancho mental, sabe?
Mas concordo contigo que, pelo menos, podia ter mostrado que ele tinha um filho, sabe? Só que foge do controle, né? É que assim, existe um gap, né, na história. O modelo de filme de Star Wars, e ele já é assim para possibilitar todas essas histórias, toda essa imaginação. O modelo episódico, ele te proporciona dar asas à imaginação, né? Você preenchia o espaço entre a Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Você ficava, o que vai acontecer agora? Para onde que o Luke vai? O Luke vai treinar, sabe? A mesma coisa aconteceu ali quando a gente viu o final do Retorno de Jedi e as indagações, né? O que aconteceu? Não tem mais Palpatine. Muita gente dizia que aquele era o final da história. Nunca consegui compreender muito o final da história se o Império não tinha caído, sabe? Explodiram a nave, explodiram a Estrela da Morte, daí o Império não caiu ainda, sabe? Mas o gap existe, né? Se você quer uma explicação para como o Palpatine tem descendentes, essa explicação provavelmente vai vir aí num livro ou numa HQ que 6 pessoas vão ler, sabe? Mas aí... Só que é off-camera, eu sei, eu também não gosto disso. Mas aí assim, você traz novos filmes, né, pra uma nova audiência e tudo mais, pra cara, chegar na solução então, dessa maneira. E aí, mas o que mais me incomoda é que o problema é que o vínculo do Palpatine pra mim com a Rey caga toda a história da Rey, assim, sabe? Cara, porque essa menina, a minha expectativa pra Rey é o seguinte, e parece que eles estavam tentando dizer isso pra gente lá atrás, olha, a força, perfeito. Ou essa era a mensagem. O bom uso da força, a manifestação da força, ela não pertence só à família Skywalker ou ao Palpatine, no caso do lado negro da força e tal, sabe? Ela pode se manifestar em outros lugares. E pra mim essa é uma saída muito legal pra você poder realmente apresentar novos personagens e não ficar toda a vida girando em torno da mesma coisa, sabe? E é isso que acaba fazendo. Então a gente acabou dando uma volta gigantesca pra parar no mesmo lugar. Não precisa me contar a história dela, não precisa ter pai, mãe, ascensão, não sei das coisas. Cara, beleza, ela acendeu do nada e ela tem a força nela e ela conseguiu, nesse filme então, né, a força é usada de uma maneira muito louca, que nunca foi usada antes, realmente assim, tá todo mundo high power, botaram aí Palpatine no chinelo, Darth Vader no chinelo, assim, e pisotearam, né, porque, caraca, né, o que fazem nesse filme... Eu acho muito interessante, a Ana fala sobre o fandom chato de Star Wars. Quando o Rian Johnson fez o Luke fazer a projeção mental dele lá, né, na luta contra o Kylo Ren, caíram, né, dizendo, não, esse poder não existe, não sei o que, ele tá inventando, não é assim que a força funciona, Rian Johnson não entende Star Wars. E daí tem uma postagem muito bonita dele no Twitter, né, que é um stop motion dele abrindo o livro da Ordem Jedi e mostrando a habilidade Doppelganger, né, que sempre esteve lá. Na verdade, ele entendia, né? E esse Wi-Fi da força aí agora que tu pode... da Rey com... Que funciona até como objeto. É. Eu até gostava. Mas quem colocou ele? Foi o Rian Johnson? Não. Ele colocou uma... Ele fez uma conexão, né? Ele não transportou o objeto de um lado pro outro, né? A ver foi a elevação disso. É muito foda. É a Díade. Mas só complementando o Peter, o que eu queria da Rey, assim, o que eu esperava é que ela fosse uma manifestação da força, que nem tu disse, assim, realmente, de família nenhuma, beleza, nenhuma ligação com nenhuma dessas famílias ou coisa assim, mas que o Snoke, o Palpatine, ou quem quer que fosse, já soubesse que existia força nela, sabe? É a volta do Jedi, sei lá, sentir esse perigo, que ele sentisse essa manifestação da força nela, e sei lá, que ela tivesse sido perseguida quando era criança, que desde criança soubessem disso. Eu gostaria dessa amarração. É uma coisa que eu pensei que seria mais ou menos por aí. Seria uma coisa que eu gostaria de ver, sabe? Eu não gosto dessa ideia dela, ser do nada, e os pais dela serem bêbados que venderam ela. Eu acho isso meio vazio demais, não gosto disso. Mas eu acho que ela não precisaria vir de uma família poderosa também, sabe? Porém, o George Lucas sempre bateu na tecla que é um drama familiar Star Wars. Então, ele tem entrevistas, eu li entrevistas dele falando isso, sabe? Mas não dá pra levar muito em consideração o que o George Lucas fala. Só é o criador da série, né? Só é o criador do universo inteiro. Ele dizia que ele sabia que o Luke e a Leia eram irmão desde o começo, né? Engole essa. Verdade. Começa por aí. Como você tava falando dos filmes antigos, tem muita coisa ali que foi picada nos filmes e que tu vê assim, que é pensada depois. Mas ele não vem com essa de que tá tudo pensado desde o começo. Que não, você sabe porque não. O meu problema o meu problema não era trazer o Palpatine de volta pro filme.
durante ainda o processo de divulgação do filme, quando aparece os detritos da Estrela da Morte e a risada do Palpatine no fundo, eu fiquei muito fisgado por essa ideia, sabe? Visitar a Lua de Endor de novo, voltar para aquele lugar do Retorno de Jedi, sabe? Aquilo me instigou muito, eu acho